Se algum dia você estiver caminhando sozinho e você perceber que ficou tudo em silêncio, um silêncio estranho, tenha muito cuidado, porque às vezes o silêncio não significa ser paz, mas sim que algo ruim está à espreita, principalmente quando se trata de algo sobrenatural. Primeiro você vai escutar um barulho metálico, como se fosse algo de metal batendo em uma pedra. Depois você vê um fogo, uma bola de fogo enorme, vindo muito rápido na sua direção. Ela corta ali a escuridão da noite, clareando tanto ao seu redor que vai parecer dia. E quando você perceber o que é, vai ser tarde demais. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Bora aqui para mais uma lenda e no final aqui dessa lenda vai ter 2 relatos aqui para vocês sobre a mula sem cabeça. Então deixa aí seu like e hypa também o vídeo que me ajuda muito. Se tiver algum relato, quiser me enviar o e-mail, tá na descrição do vídeo, assim como o link das minhas outras redes sociais também. E agora sim, chega de papo, chega de enrolação e bora aqui para esta lenda sobre a mula sem cabeça. Não se esqueça também de comentar no vídeo de onde você está me ouvindo. A mula sem cabeça, ela não é só uma história, uma lenda passada ali pelos antigos, pelos nossos avós, talvez só para fazer medo. Muito pelo contrário. Ela é uma das lendas mais temidas do nosso país. Ela foi trazida da Península Ibérica, entre Portugal e Espanha. Ela chegou aqui no Brasil durante a colonização do nosso país e foi espalhada pelos interiores, onde é registrado alguns casos até hoje de pessoas que juram ter visto a mula sem cabeça. Segundo relatos de quem viu, é uma criatura com corpo de mula, só que sem cabeça. No local onde deveria estar a cabeça, tem uma tocha de fogo. E segundo algumas pessoas, este fogo nunca se apaga e é um fogo muito intenso. Alguns acreditam que seja o fogo do próprio inferno. E talvez esse fato explicaria o que algumas pessoas dizem que sentem quando esse ser está próximo de si, um cheiro de enxofre, algo horrível. Suas ferraduras dizem que pode ser de prata ou até mesmo de ouro. E cada passo que esse ser dá no nosso mundo é uma sentença para quem atravessará o seu caminho. E o mais perturbador de tudo isso é que mesmo não tendo a cabeça, é possível ouvir relinchos e gritos desesperados de uma mulher vindo de dentro daquele ser, como se o espírito de uma mulher estivesse realmente presa ali dentro daquele ser. É uma voz feminina, sofrida, desesperada. Ouve-se gemidos, relinchos e gritos. E se você ouvir isso, pode ter certeza que a mula sem cabeça está logo, logo atrás de você. Mas como essa mulher se transforma em mula sem cabeça? Segundo as tradições e lendas antigas, dizem que mulheres que se relacionam com padres, um homem santo, uma relação proibida, viram mula sem cabeça como uma punição, uma certa maldição. Onde toda quinta-feira, essa mulher que se relacionou com esse padre ganhará uma forma grotesca, animalesca e se transformará nessa mula. E ali ela perderá sua humanidade por completo. Ela perde o controle de si mesma. E essa mula, seja ela branca, preta ou marrom, a cor não importa. O problema é se você encontrar um ser desse na sua frente. Com certeza ela não te poupará, pois ali já não é mais aquela mulher, e sim um ser do nosso sobrenatural que não tem mais humanidade e pode atacar qualquer um, até um ser familiar. Mas existem também outras versões sobre essa maldição. Dizem que pessoas que pecam, têm um pecado muito grande, poderiam também se transformar em mula sem cabeça. Os antigos diziam que moças que tinham relações com seus namorados antes do casamento
estariam pecando, e com isso também se transformaria em mula sem cabeça. Acho que tá explicado porque tem tanta mula sem cabeça por aí. Vocês não acham? Mas brincadeiras à parte, isso era muito usado ali pelos pais, pois colocavam medo nas filhas e elas esperavam ali até o sonhado casamento para poder perder a virgindade. Então era uma tática usada pelos pais. Mas que seria uma teoria interessante de ser estudada, eu confesso para vocês que seria. Outros ainda contam histórias ainda mais sombrias, que esse ser seriam almas condenadas ao inferno, que nas noites de quinta-feira toma a forma dessa mula e sai perambulando pelo nosso mundo. E a explicação que eles acham que seria isso é por causa dos gritos de várias mulheres que vêm desse ser, como se fossem várias almas sofrendo ali dentro daquele ser. Almas condenadas. E um detalhe pouco falado na lenda da mula, que quanto mais ouro a mulher ganha do padre, mais poderosa e mais forte ela fica, sendo mula. E dizem também que entre o confronto entre a fé e esta maldição, o padre ele sempre vence. Mas tá, até então só a mulher é amaldiçoada e o padre. Pois é, só a mulher sofre a consequência dessa maldição ao se relacionar com o padre. Mas não se enganem, gente, não se enganem. Segundo os espiritualistas, pessoas que entendem ali muito do mundo espiritual, dizem que o padre, quando ele morrer, ele vai direto para as profundezas do inferno pagar pelos seus pecados. Alguns também acreditam que alguns padres viram lobisomem. E aí, o que vocês acham? Quando a transformação dessa mula acontece, dizem que ela sai desesperada, fora de si. Imagine uma criatura violenta correndo sem parar em alta velocidade e destruindo tudo pela sua frente. Até mesmo seres inocentes que atravessam seu caminho. Dizem que se ela te atacar, ela te pisoteia até não ouvir mais o seu suspiro. Enquanto você respirar, ela não irá te deixar. Dizem também que durante essa transformação, ela percorre 7 cidades em uma noite. Nessas 7 cidades, ela passa por dentro de 7 cemitérios. Dizem também que nada impede de fazer isso, nada segura. E ela também não escolhe suas vítimas, não. Independente se é homem ou mulher, animais, crianças, o que atravessar na frente dela, ela atropela e mata. Há até um relato de um senhor que diz que uma mula sem cabeça atacou a égua dele no pasto e ela pisoteou a égua. Enquanto não matou o pobre do animal, ela não parou. Há uma outra história em que uma senhora diz que viu a mula sem cabeça vindo correndo pela estrada. Ela, desesperada, apavorada, abriu a porta de casa, entrou e fechou a porta, ainda assustada, com o coração batendo quase na garganta. E aí, essa mula veio e deu um coice tão forte na porta que ficou a marca da ferradura, uma marca de queimado no meio da porta. Mas o que fazer quando você estiver no meio do nada, sozinho, e ver que esse ser está vindo na sua direção? Bom, pelos ensinamentos dos antigos, o melhor a se fazer é se jogar no chão. Esconder as unhas, pois ela é atraída pelo brilho das unhas. Fechar bem a boca e os olhos, pois ela é atraída pelo branco dos olhos e dos dentes. E ficar lá e esperar aquele ser passar. Talvez essa seja a sua única chance de sobreviver ao ataque deste ser. Se ela não te ver, fique tranquilo que ela vai passar e vai seguir o caminho dela. Mas se ela te ver, aí, meu amigo, não tem jeito. Enquanto ela não te matar, ela não te pisotear inteirinho, ela não vai parar. Outra coisa também que é muito falada é que quando você escuta o trotar dela muito perto, você acha que ela está muito perto,
é porque ela ainda está bem longe de você. Mas quando você ouve aquele trotar longe, aí você pode correr, porque ela está bem pertinho ali de você. Outra maneira, isso quem contava é minha avó e a minha mãe também, até hoje conta isso, de você se livrar dessa mula, é se você tiver um terço bento dentro do bolso, né, com você ali em qualquer local. Você vai pegar esse terço. A minha mãe e a minha avó falava muito do terço de contas de lágrimas. Se eu lembrar, eu deixo a imagem aqui para vocês. E aí você vai arrebentar esse terço. De preferência, em quanto mais pedaços você conseguir arrebentá-lo, e você espalha, joga em vários cantos, porque dizem que quando esse ser chegar no local ali, ela vai ter que parar e catar esse terço. Enquanto ela não achar todas as contas desse terço, ela não pode sair dali. E aí dá tempo de você ir embora, chegar em casa tranquilo. Mas se ela achar antes disso, pode ter certeza que ela vai atrás de você. Qualquer lugar que você estiver, ela vai atrás de você. Outra coisa que dizem também é que assim que ela encontra todas essas peças do terço, o encanto é quebrado. Mas eu não confiaria muito nisso. Já que eu entrei aqui nessa parte do encanto ser quebrado, dizem também que esse encanto dela virar mula é só quebrado com o nascer do sol. Ou alguns diziam sobre o canto do galo. Assim que o galo canta, geralmente entre 4 horas da manhã e 5 da manhã, o encanto dela seria quebrado e ela viraria ali uma mulher novamente, né? O fogo desapareceria e aquela criatura horrenda some, dando lugar ali ao corpo de uma mulher exausta, nua e, consequentemente, muito machucada. Mas mesmo assim, na próxima quinta-feira, voltaria tudo de novo. Ela viraria novamente a mula sem cabeça, ou seja, tudo começaria novamente. E vocês sabiam que tem sim uma forma de quebrar essa maldição e libertar essa mulher dessa sina? Pois é, mas poucos têm coragem de fazer isso. É preciso ter muita, mas muita coragem mesmo. E para falar a verdade, é preciso ter até um pouco de loucura. E poucos também conseguem fazer isso. Primeiro você teria que se aproximar desse ser, daquele fogo que dizem que é muito quente, e tirar uma gota de sangue desse ser, ferindo-a com um ferro ou até mesmo uma madeira específica. Muitos falam do angico. Não é para machucar ou matar, é só ferir uma pequena feridinha ali para sair um pouquinho de sangue. E dizem que aí a maldição seria quebrada. Outra forma seria você literalmente montar na mula, pular na mula, ali no lombo da mula e arrancar o freio que ela tem. Mas para isso você teria que saber o nome desta mulher e chamá-la por 7 vezes ainda em cima do lombo dela. E quando aquela tocha de fogo mudar ali de cor, ficando um fogo mais branco, você enfia a mão dentro do fogo e arranca o freio da boca dela. E aí a maldição estaria quebrada e você também não sofreria com queimaduras. E aí, você teria coragem? Deixa aí nos comentários. Mas como eu disse, existe um problema. Para tentar quebrar a maldição, seja de qualquer forma, dessas duas que eu disse, você teria que se aproximar, chegar muito perto. E geralmente, ninguém sobrevive. Mas aí vem outro meio que pode ser o mais fácil de todos, mas não é muito comprovado e pouco falado. Que dizem que se um padre amaldiçoar essa mula sem cabeça durante 7 missas, a maldição seria quebrada. Então, seria mais fácil pedir para um padre fazer isso. Mas poucos padres têm a coragem também, porque dizem que esse ser vai atrás do padre. Então, até dar os 7 dias, esse padre estaria colocando em risco a sua vida. E aí, pessoal? Vocês conheciam todos esses pontos dessa lenda da mula sem cabeça? Deixa aqui nos comentários. E agora vamos para os relatos. São 2 relatos que eu separei sobre esse ser aqui. Eu espero que vocês gostem. Bora agora para os relatos. E o primeiro relato é este aqui, a mula. Oi Mari, tudo bem?
Gosto muito do seu canal e resolvi te enviar este relato. Eu espero que você goste. A minha avó sempre dizia que certas coisas não devem ser ignoradas, principalmente na Semana Santa. Foi numa dessas noites que ela viu algo que nunca mais esqueceu: a mula sem cabeça. Ela estava no quintal, na horta, colhendo verduras para o jantar. Era fim de tarde, mas já estava bem escuro. Deve que era umas 7 horas da noite. Foi então que ela viu lá longe, vindo pela estrada de terra, surgiu uma luz. No começo parecia pequena, mas cresceu bem rápido. Em poucos segundos virou uma bola enorme de fogo, avançando na direção da casa. O coração dela disparou, e na mesma hora, ela se lembrou das histórias antigas sobre a mula sem cabeça, que a mãe dela contava, e por ser Quaresma e Semana Santa, o desespero bateu. Correr não dava mais tempo. Sem pensar 2 vezes, ela fez o que os mais velhos ensinavam. Escondeu as mãos para não mostrar as unhas e se agachou atrás de um dos pés de couve. Fechou bem os olhos e apertou a boca, escondendo os dentes. Pois diziam que a criatura era atraída pelo branco dos olhos e dos dentes e o reflexo das unhas. Ela ficou imóvel. O medo era tanto que ela disse que sentiu o coração já bater na garganta. O ar parecia nem entrar. E ela, então, ouviu os sons secos dos cascos batendo muito forte. O cheiro que vinha junto era horrível, o cheiro de enxofre que tomava o ar. O calor aumentou como se o fogo estivesse passando ao lado dela. Ela não se mexeu, nem respirava direito de tanto medo. Os segundos pareceram horas, até que de repente o som começou a se afastar. Os cascos foram ficando mais fracos, até desaparecerem por completo. Mas ela continuou ali, parada por muito tempo, com medo de que aquilo voltasse. Quando já estava bem tarde, o meu avô estranhou a demora dela e saiu para procurar ela. Encontrou minha avó ainda agachada, tremendo, com os olhos fechados. Ele a chamou e ela até demorou para responder. Quando finalmente conseguiu falar, contou tudo. Sem perder tempo, ele segurou na sua mão e a puxou correndo para dentro de casa. Trancaram tudo, portas e janelas, apagaram as velas e foram se deitar. Mas naquela noite ninguém dormiu. Nem jantar eles jantaram de tanto medo. E a minha avó nunca mais saiu sozinha à noite, nem no quintal, principalmente durante a Semana Santa. Dava 18 horas, ela trancava tudo e só saía no dia seguinte, depois das 6 da manhã. Maria, isso aconteceu há muitos anos e a minha avó sempre ficava nervosa quando me contava essa história. Termina aqui. Muito obrigada a você que enviou o relato. Um beijo aí pra você. E aí, gente, vocês acreditam nisso? Uma bola de fogo enorme, né? Ela foi aumentando e o barulho dos cascos. E aí? Mas não vamos enrolar, não. Vou aqui pro próximo relato. E o próximo relato é A Cabeça Virada. Olá, Mari. Meu nome, peço que não fale, por favor. Quem me contou essa história foi a minha avó. Ela dizia que não era invenção, não. Que aconteceu de verdade lá no interior, onde ela morava com seus pais. Segundo ela, havia uma mulher na região que vivia aparentemente normal. Trabalhava durante o dia, ajudava em casa, na igreja, era educada com todos. Sem falar que era muito bonita, filha de uma família bem rica ali da região. Mas tinha um segredo que ninguém desconfiava, até a Quaresma chegar. Essa mulher mantinha um relacionamento escondido com um padre ali da cidade. E como muitos dizem, os mais antigos pelo menos, esse tipo de pecado não passa impune. Toda quinta-feira da Quaresma, ela mudava sua forma. De madrugada, sempre no mesmo horário, ela se levantava da cama, não fazia nenhum barulho, não falava nada com ninguém, apenas se erguia, mas já não era mais ela. A cabeça simplesmente se desprendia do seu corpo e ela a deixava em cima da cama. E então, o que saía pela porta não era mais aquela mulher, era uma criatura, uma mula sem cabeça com uma tocha de fogo no lugar onde devia estar a sua cabeça. Ela saía correndo pelos pastos, rasgando a escuridão da noite, com um som pesado de ferraduras de prata.
Dizem que quem ouvia se escondia e rezava, porque não podia olhar para ela, pois ela atacaria a pessoa, encantada pelos brilhos dos olhos. Ela também não podia ver os dentes, nem as unhas das mãos, por causa do brilho que a atraía. E enquanto ela não tirasse a vida da pessoa, ela não sossegava. O mais assustador não era bem isso. Ao amanhecer, ela voltava, entrava em casa como se nada tivesse acontecido e a cabeça se encaixava novamente no seu corpo. Como se fosse algo natural. Ela voltava a ser a mesma mulher doce de sempre e nunca se lembrava do que acontecia. A mãe dela começou a desconfiar, até que uma noite decidiu vigiar a filha e viu a própria filha sair sem cabeça, virando aquela mula marrom escura, e a viu desaparecer na escuridão. Desesperada, a mãe fez algo que mudaria tudo. Quando a criatura voltou ao amanhecer e deixou o corpo cair na cama, a cabeça estava separada e pronta para se encaixar de novo. Mas a mãe da moça, tomada pelo medo e revolta, girou a cabeça, deixando ao contrário do que a moça tinha deixado. Ela colocou a cabeça no corpo, mas virada. No dia seguinte, a filha acordou diferente, com o pescoço torto e uma dor que, segundo os dizem, não era só física. Ela não sabia o que tinha acontecido, porque quem acordou com a cabeça daquele jeito, virada para trás. Na noite seguinte, a mãe, com dó, decidiu corrigir o erro. E quando a filha saiu, virada ali na mula, ela colocou a cabeça de novo no lugar certo, antes que a transformação acontecesse novamente. E depois daquela noite em que a mãe desvirou a cabeça novamente, nada aconteceu. A moça nunca mais virou mula. Depois disso, ela terminou o relacionamento com o padre, pediu perdão, nunca mais falou sobre o assunto. Segundo a minha avó, nunca mais houve sinal da mula sem cabeça naquela região. A mãe dela quebrou a maldição dela sem saber. Isso se espalhou ali pela cidade e eles se mudaram, mas alguns diziam que ela virou uma freira para tentar pagar pelos seus pecados. Termina aqui o relato, muito obrigada e um beijo para você que enviou o relato. E, gente, este relato, enquanto eu estava separando coletâneas sobre mula sem cabeça, quaresma, né, essas que teve aí, que já saiu, eu achei esse relato. E eu deixei ele pra cá porque eu achei ele bem interessante, que a minha avó falava alguma coisa disso. Ela não contava, assim, muito concreto, né, a história que nem tá aqui, mas a minha avó falava que tinha, na história da minha avó, era, eu acho que o marido da mulher que fez isso. Que eu acho que a mulher tinha um caso com o padre, e aí o marido, tipo, descobriu desse caso, mas o que ele estranhava é que a mulher saía todas as noites, tipo, não era só uma noite, era todas as noites, e deixava a cabeça na cama, do lado do marido. E aí ele, numa noite, resolveu virar a cabeça dela, tipo, de sacanagem. E aí virou, e quando ela voltou, né, no outro dia ela amanheceu também com a cabeça virada para trás, ao contrário, né, virada ao contrário. E só que eu não lembro mais o que aconteceu, né, depois que, né, que aconteceu isso, eu não lembro. Não lembro se a mulher parou de virar mula, se ela morreu, se ela largou o marido, eu não lembro o que aconteceu. Mas assim, me fez lembrar um pouco dessa história, nessa questão de virar a cabeça. Imagina, gente, você tá dormindo, aí você acorda e vê uma cabeça ali, só a cabeça da sua esposa, do seu marido. Nossa, Jesus, melhor nem pensar. Mas é isso, gente, esta aqui foi a lenda, né, e os relatos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí do like e de hypar esse vídeo também. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.